Senhor, crianças! Que bênção estar aqui com vocês em mais um culto online de louvor a Deus, não é mesmo? Temos muitos motivos para agradecer a Deus por estar aqui. Como a tia Tami falou no começo, em breve nós vamos dar uma pausa, mas como foi bom, não é mesmo? Todas essas quartas-feiras, sexta-feira, aqui com vocês. Mas vamos aproveitar bastante. E hoje nós vamos aprender uma história muito especial, que faz parte da história da nossa igreja, da nossa fé, de quem nós somos. E eu conto com vocês aí agora para ficarem prestando bastante atenção, tá bom? Mas antes de iniciarmos a história, olha só, a tia Ivonete está pedindo para vocês colocarem aí nos comentários os nomes de vocês para o sorteio, isso mesmo! Coloca o nome de vocês, a idade e o telefone aí nos comentários, tá bom? E boa sorte para vocês! E agora, crianças, nós vamos ler um versículo da nossa Bíblia. Você está com a sua Bíblia aí? Sim? Então, não? Então corre lá, pegue a sua Bíblia, porque nós estamos em um culto. Nós já louvamos, já adoramos a Deus e agora nós vamos aprender da palavra de Deus. Porque Deus tem uma palavra para o seu coração, crianças. Então nós vamos ler o versículo de hoje. Está no livro de João, no capítulo 14 e o versículo 6. João, capítulo 14 e o versículo 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha só, que versículo importante em que Jesus está nos falando que Ele é o caminho. E o nosso tema de hoje do culto, vocês estão vendo aqui na decoração tão linda que as tias fizeram sobre a reforma protestante. Quem aí já participou de uma reforma? Quem aí já viu o papai e a mamãe reformando em casa? Ah, eu já, não é mesmo? Tá uma bagunça na casa, mas a gente só faz uma reforma quando algo não está legal, não é mesmo? E a reforma é algo que já existia, que já existe. Por exemplo, a nossa casa, quando constrói ela, ela está bem bonita. Os anos vai passando, vai tendo uma rachadura ali, a tinta vai ficando desbotada, alguma coisa quebra, e aí o papai e a mamãe precisam fazer uma reforma, não é mesmo? E aí faz aquela bagunça, reforma tudo, e no final a casa fica novinha de novo. Então a reforma é algo que já existe. Então, nós vamos falar hoje algo que já existia. E eu vou precisar bastante da sua atenção. Sabe por quê, crianças? Como nós lemos no versículo de hoje, Jesus disse que Ele é o caminho. Então, como vocês já conhecem bem a história, Jesus, ele veio a este mundo. Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado, porque através de Jesus nós vamos chegar até a Deus. Isso mesmo. Então, quando Jesus estava aqui na terra, ele fez muitos milagres e maravilhas. E tudo isso ele fez por amor. Ele entregou a sua vida ali naquela cruz, por amor a mim e a você. E ele fez isso por algo que se chama graça, favor imerecido. Porque eu e você somos pecadores, mas Jesus veio nos salvar totalmente pela graça, porque Ele nos ama. Jesus, Ele morreu, ressuscitou, foi levado aos céus. E as pessoas que ficaram depois de Jesus, passaram-se muitos e muitos anos.
E essas pessoas que aceitavam a Jesus como Salvador começaram a ser chamados de cristãos. Eles sofreram perseguições. Quantas pessoas foram mortas por amor a Cristo? E então esse povo que foi se multiplicando, se espalhando, mas infelizmente, no decorrer de muitos anos depois da morte de Jesus, essas pessoas começaram uma usúria pelo poder. Começaram a mudar o que Jesus tinha ensinado. Isso mesmo, crianças. Sabe a Bíblia, que hoje nós temos facilidade em ler ela? Que quem sabe em casa você tem várias Bíblias? Naquele tempo, não tinha com facilidade. E as escrituras sagradas ficavam apenas nas igrejas. E, infelizmente, os religiosos, eles poderiam falar o que eles quisessem para as pessoas, porque as pessoas não tinham acesso ao que estava aqui na Bíblia. E então, a nossa história de hoje vai se passar na Alemanha, muitos anos depois da morte de Jesus. E nós vamos aprender a história de um homem que nasceu lá na Alemanha. Ele nasceu numa família muito humilde, muito simples. Os seus pais mexiam com carvão, mas os seus pais se esforçavam para dar uma boa educação para ele. O sonho dos seus pais era que ele fosse advogado. E vocês, crianças, o que vocês querem ser quando crescer? Eu sempre falava que eu queria ser professora. E olha aqui, estou ensinando vocês. Que legal, não é mesmo? Pois é. Mas este homem, ele cresceu. E quem sabe quem é esse homem? Quem fez o desafio sabe o nome dele. O nome dele é Martinho Lutero. E os seus pais queriam que ele fosse um advogado. Mas um dia, no meio de uma grande tempestade, Martinho estava no meio de uma tempestade e no meio daquela tempestade ele sentiu muito medo. E ele fez uma promessa para Deus, que se Deus salvasse ele iria ser um monge, iria ir para um mosteiro, que é tipo uma espécie de padre. E não é que a tempestade passou e ele foi cumprir a sua promessa? Isso mesmo. E Martinho Lutero então foi morar lá no mosteiro, lá junto com os religiosos. Mas tinha um porém. Martinho Lutero, ele tinha muito medo mesmo. Mas medo de quê? Medo de Deus. Sim, ele tinha muito medo de Deus. Porque na cabeça dele, Deus estava sempre pronto para punir quem fizesse alguma coisa de errado. Na cabeça de Martinho Lutero, Deus era zangado, malvado e só queria punir quem fizesse algo de errado. Então Martinho Lutero sentia tanto medo, que ele ficava o dia todo limpando o mosteiro, tentando fazer alguma coisa. Ele passava o dia todo, sabe fazendo o quê? Orando, com muito medo de Deus. E aquilo aprisionava Martinho Lutero. Aquilo deixava Martinho Lutero triste. E sabe, naquela época, a igreja tinha se afastado dos ensinamentos de Jesus. E a igreja, agora que só ela tinha posse da Bíblia, ela falava só as partes que ela queria para o povo. As pessoas não tinham conhecimento e acreditavam naquilo que a igreja falava. E sabia só que muitas vezes a igreja cobrava até dinheiro das pessoas, falando para elas que se elas pagassem uma quantia de dinheiro, os seus pecados iriam ser perdoados. Se chamava indulgências. Quanto mais você pagasse, mais pecados seriam perdoados. E aquelas pessoas pobres, necessitadas, faziam filas para pagar. E Martinho Lutero começou a ver aquilo e começou a se incomodar com aquilo.
Mas será que Deus é assim mesmo, crianças? Será que Deus é tão ruim assim? E Martinho Lutero começou a se incomodar com aquilo. As escrituras sagradas, só os grandes religiosos que tinham acesso. Mas um dia, Martinho Lutero encontrou uma escritura sagrada. Um dia, Martinho Lutero encontrou uma Bíblia. E sabe o que ele fez? O que você faz quando você vê uma Bíblia? Você só olha para ela? Martinho Lutero não. Martinho Lutero começou a ler aquela Bíblia. E ele começou a ler. E ele ficou encantado com o que ele estava lendo. E ele ia folheando aquela Bíblia e ficava... nossa! E na Bíblia, ele descobriu o grande amor de Deus. Na Bíblia, ele não encontrou nada que tinha que pagar para os pecados ser perdoados, não. Mas na Bíblia, ele encontrou que pela graça nós somos salvos. Na Bíblia, ele encontrou em João 3,16 que Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Martinho Lutero encontrou aquilo na Bíblia, os seus olhos brilhavam. Ele ficou tão empolgado, tão feliz. O seu coração se encheu de amor. E aquele medo que ele sentia de Deus passou. Porque agora, através da Bíblia, ele entendeu que Deus é amor. Que Deus se importava com ele e amava ele. E sabe, crianças, quando nós recebemos o amor de Deus, nós queremos contar para todas as pessoas, não é mesmo? Martinho Lutero também fez isso. Ele queria contar para todo mundo que ele descobriu. Então ele começou a escrever tudo que ele descobriu na Bíblia, que a igreja estava escondendo das pessoas. E ele escreveu 95 teses. 95 coisas que ele achou que não estava certo, não. E ele escreveu tudo. Sabe o que ele fez? Ele foi até a porta da igreja. Ele foi até a porta do mosteiro e pregou lá na porta as 95 teses. E as pessoas começaram a passar em frente à igreja, viram aquele papel escrito lá, começaram a ler, começaram a abrir a sua mente. Um começou a contar para o outro o que estava acontecendo ali. Mas aqueles religiosos não gostaram nada do que Martinho Lutero estava fazendo. Eles ficaram muito bravos com aquilo. Por quê? Porque eles iriam perder o dinheiro deles. Eles iriam perder os seus fiéis, não é mesmo? E Martinho Lutero estava muito empolgado em contar para todas as pessoas o que estava acontecendo. Então mandaram chamar Martinho Lutero. Mandaram que ele então falasse para as pessoas que aquilo tudo era mentira. Mas ele não negou. Ele falou: eu não vou negar o que está escrito na Bíblia. E assim, expulsaram Martinho Lutero lá da igreja. Expulsaram Martinho Lutero de lá. E muitas pessoas queriam matar Martinho Lutero. Mas aquelas teses, aquelas mensagens começou a ser propagada. E então começou a ser propagado 5 solas, 5 princípios que Martinho Lutero falou. Você quer saber quais são? Martinho Lutero então falou, crianças, que sola Escritura, que é somente as Escrituras sagradas, que é o certo. Porque tem um versículo na Bíblia, lá em 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é devidamente inspirada por Deus. Então nós, cristãos, devemos acreditar só nas Escrituras. Devemos acreditar somente naquilo que está escrito na Bíblia. Nada além da Bíblia. Porque Jesus deixou na Bíblia
tudo que nós precisamos para sermos cristãos verdadeiros, para seguir de verdade. Aquelas coisas a mais que as pessoas inventavam, nada era verdade. Tinha também só a Cristo. Nós devemos seguir somente a Cristo, porque Jesus, Ele é o caminho. Então nós temos que seguir somente o caminho que Jesus nos direciona. Nós não devemos seguir o que os homens, os religiosos estavam mandando, não, mas o que estava escrito na Bíblia. E também só a graça, porque foi pela graça, um presente imerecido, que nós não estávamos merecendo, porque nós somos pecadores, mas Jesus, Ele veio a este mundo como um presente, para mim e para você, criança. Então Martinho Lutero estava ensinando isso para as pessoas, que Jesus é o nosso presente, a graça imerecida, e só a fé. Nós precisamos ter a fé, porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não podemos fazer nada. E sabe o principal de todos? Toda glória e toda honra seja somente a Deus. Nós devemos adorar somente a Deus, que é digno de toda adoração e de todo o nosso louvor. Então Martinho Lutero estava ensinando aquelas pessoas, mas queriam matar Martinho Lutero. Mas um amigo dele teve uma ideia, escondeu ele em um castelo e anunciou para as pessoas que ele tinha sido morto. Mas sabe o que Martinho Lutero estava fazendo lá no castelo? Será que ele estava com medo? Será que ele estava escondidinho? Não. O tempo que ele ficou lá no castelo, ele pegou a Bíblia, que naquela época era escrita em latim, e traduziu a Bíblia inteirinha para a língua alemão, porque ele estava na Alemanha. Então, ele traduziu toda a Bíblia, mandou fazer muitas cópias da Bíblia e distribuiu para todas as pessoas. Agora, todas as pessoas tinham nas suas mãos o conhecimento da palavra de Deus. Agora, as pessoas estavam vendo, estavam retornando ao princípio de tudo. Por isso, a reforma protestante, porque lá no princípio, quando Jesus deixou tudo bonitinho, e as pessoas com o tempo bagunçaram tudo, mas Martinho Lutero foi um homem usado por Deus. Deus estava usando a vida de Martinho Lutero para reformar. Para, por exemplo, numa casa, a gente não lixa, pinta, faz tudo bonitinho. Martinho Lutero estava sendo usado por Deus para reformar a igreja. E então, a partir daquele dia de Martinho Lutero, que se chama Reforma Protestante, que somos nós, crianças, nós que cremos somente na Bíblia, nós que somos protestantes, cremos na palavra de Deus, como vocês estão vendo aqui, ó, nós cremos, olha, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente as Escrituras e somente a Deus. Nada além disso nós não acreditamos. E sabe, hoje eu quero deixar essa reflexão para vocês. Aquelas pessoas estavam enganadas por falta de conhecimento. Aquelas pessoas estavam enganadas por falta de ler a Bíblia. E nos dias de hoje, nós somos também facilmente enganados quando nós não lemos a Bíblia, quando nós não estudamos a palavra de Deus, porque quando formos para a escola, que eles forem ensinar coisas que não estão na Bíblia, e se você nunca leu a Bíblia, você vai ser facilmente enganado, crianças. Então, assim como Martinho Lutero fez, que ele estudou a palavra de Deus, que ele leu, que ele se aprofundou,
você também, a partir de hoje, pode buscar, pode estudar a palavra de Deus para ninguém te enganar, mas para você fazer a diferença aonde você for. Amém? E aí, o que vocês acharam de aprender um pouco da nossa fé, da nossa história? Quem foi Martinho Lutero? Agora vocês descobriram um pouco da história dele, não é mesmo? Então agora nós vamos fazer uma oração para Deus te dar a coragem de Martinho Lutero. Ele foi corajoso, não foi, crianças? Para Deus te dar também, olha só, a sabedoria para você buscar entender da palavra de Deus. Para Deus te dar o temor. Ele tinha medo, era um medo excessivo de Deus. Mas nós temos que ter temor a Deus, respeito a Deus, porque Deus, Ele está acima de todas as coisas. E para nós sermos crentes, ousados e avivados em anunciar a nossa fé, amém? Então aí onde você está, nós vamos fechar os nossos olhinhos agora e vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, papai querido, por esta palavra tão abençoada aos nossos corações. Te agradecemos por o Senhor ter nos guardado, pelo Senhor ter enviado o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E é por isso que nós estamos aqui hoje, vivos, com saúde, para te louvar e te adorar e bendizer o teu santo nome. Senhor Jesus, abençoa cada criança que está acompanhando essa live. Abençoa cada papai, cada mamãe. Que a sua fé seja fortalecida no Senhor Jesus. Que, Senhor, quando vier as tempestades, quando vier o mal, ela tenha certeza que a sua fé está fortalecida no Senhor Jesus, Pai. Nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Glória a Deus. Então, aprendemos hoje sobre Martinho Lutero. Então, quando alguém te perguntar quem foi Martinho Lutero, vocês já estão, craque em responder, e algum de vocês ainda vai ganhar a cesta por ter respondido, né? Então, eu já quero deixar aqui os meus agradecimentos a vocês, tia Tami, tia Ivonete, que Deus abençoe a cada um de vocês. Crianças, um grande beijo para vocês e